Tem uma frase que eu cansei de ver rodando pelas redes sociais, mas que eu não tinha entendido de verdade. Até sentir na pele o peso de cada palavra. A frase é: às vezes a pior fase da nossa vida vira o começo de tudo. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Parece aquela típica frase pronta da internet, daquelas bem clichês que a gente lê e pensa, ah tá, na teoria é lindo. Porque a grande verdade é quando você tá ali, no meio do furacão, no ápice do caos, nada parece um começo. Nada parece bonito ou motivacional. Só parece dor. Só parece um beco sem saída. Mentira. Nos últimos anos, eu vivi alguns momentos que me viraram do avesso. Momentos que me fizeram parar tudo e questionar coisas que eu achava que já estavam super resolvidas na minha cabeça. Eu me peguei me perguntando: quem eu sou agora? O que eu realmente quero daqui pra frente? O que ainda faz sentido na minha rotina? E principalmente aquela pergunta que dói lá no fundo: será que eu ainda sou capaz de construir uma vida totalmente diferente nessa altura do campeonato? Porque chega uma fase da vida, gente, em que a gente cansa. Mas não é aquele cansaço físico de quem trabalhou muito no dia e resolve com uma noite de sono, sabe? É um cansaço da alma. Cansada de ficar tentando, cansada de ter que ser forte o tempo inteiro, cansada de carregar o mundo nas costas e pior, carregar tudo sozinha. E sabe qual é uma das coisas mais difíceis e solitárias da vida adulta? É que ninguém percebe quando você está desmoronando. Ninguém percebe porque você simplesmente não para. Você continua funcionando. Você acorda no horário, você trabalha, você cuida de casa, resolve os problemas dos filhos, faz compra, responde mensagens no WhatsApp, resolve pepino da empresa e sorri. Sorri quando precisa sorrir, para não deixar os outros preocupados. Só que enquanto você é essa máquina de resolver problemas para todo mundo, por dentro você está completamente exausto. O motor está fundindo, mas a lataria continua intacta. Eu vivi exatamente isso. Teve uma época em que eu passava o dia no piloto automático e quando deitava a cabeça no travesseiro, eu olhava para o teto e pensava: meu Deus, em que momento da minha história eu deixei de viver de verdade e passei só a sobreviver? Onde é que eu me perdi de mim? E eu não estou te contando isso para ter pena de mim não, tá? De jeito nenhum. Eu tô te contando porque, quem sabe, você que tá me assistindo agora esteja exatamente nessa fase. Sabe aquela fase estranha, cinza, onde parece que a vida perdeu o brilho, perdeu a cor? Você continua cumprindo suas obrigações, faz tudo que tem que fazer, mas não tem entusiasmo, não tem uma direção clara. Você se olha no espelho e sente que virou uma desconhecida de si mesma. Para ajudar, a gente abre o celular e a internet está ali, despejando na nossa cara um monte de gente perfeitamente feliz, ultra produtiva, bem-sucedida, viajando, postando conquistas e etc. Enquanto você aí, do outro lado da tela, está fazendo um esforço monumental só para não desmoronar no meio da sala. É uma cobrança silenciosa que esmaga a gente. Dói, eu sei. Só que hoje, com o distanciamento do tempo, eu consigo olhar para trás e perceber o desenho completo da história. Aquela que foi, sem dúvidas, a pior fase da minha vida, foi também a fase que mais me transformou. Foi um inverno rigoroso, talvez o mais rigoroso, mas foi o que me preparou para a primavera. Porque foi no meio daquela dor que eu fui obrigada a parar e finalmente começar a me ouvir. Foi ali que eu comecei a questionar as escolhas que eu vinha fazendo por puro comodismo, por pura mecânica automática da vida, por pura o que a sociedade espera de mim, sabe?
Foi naquele momento de quebra que eu comecei a resgatar a minha coragem. E atenção, eu não estou falando daquela coragem heróica, tá? De filme, sem medo nenhum. Não. Era uma coragem cansada mesmo. Era uma coragem sem ter coragem. Aquela coragem de quem chora, limpa as lágrimas, respira fundo e vai. Mesmo morrendo de medo. Mesmo com as pernas tremendo. O típico não pensa, só vai. E talvez amadurecer, crescer, seja exatamente sobre isso. É perceber que a nossa vida não acontece só quando o cenário está perfeito, quando o céu está azul, quando todas as contas estão pagas. Às vezes a vida de verdade começa justamente quando tudo quebra. Quando você perde o que achava que era eterno. Quando você se decepciona com quem não esperava. Quando você bate no fundo do poço e percebe que a única opção que te resta é mudar. Mesmo que você não faça a menor ideia de por onde começar o primeiro passo. É por isso que eu decidi criar esse canal pessoal. Para ser um porto seguro para conversas assim. Este não vai ser um canal de aparências, tá? Vai ser sobre reconstrução real. Sobre encarar as fases difíceis de frente. Sobre os altos e baixos da maternidade. Sobre os desafios de empreender. Sobre ter a audácia de tentar novamente. De voltar a sonhar. Mesmo depois de ter colecionado tantas frustrações pelo caminho. Eu decidi falar porque eu sei que tem muita gente, e talvez você seja uma dessas pessoas, vivendo exatamente esse mesmo processo em absoluto silêncio. E você não precisa passar por isso sozinha. É muito difícil passar por isso sozinha. Eu não desejo isso a ninguém. Então, se você está atravessando uma fase difícil agora, se o chão sumiu, ou se o cansaço bateu forte, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo seja um abraço no seu dia. E que ele te faça lembrar uma coisa. Talvez isso que você está vivendo não seja o seu fim. Talvez seja só o início de uma versão sua muito mais forte. Muito mais consciente. Mais bonita, que você ainda não conhecia. Se esse papo fez sentido pra você, não passa por aqui direto não. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu quero muito compartilhar essa minha jornada com você daqui pra frente. Com toda a verdade que a gente merece. Sem filtro. Sem máscara. Um beijo muito carinhoso. Força aí pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!